mais lento do que a luz. Uma conversa sobre ciência, o universo e tudo o resto, com David Marçal e Carlos Filhais. Ciência responde ao funcionamento das coisas, a religião pode dar algum horizonte para o sentido último da existência, tal como se vai para o céu. Bem-vindos a mais uma edição do podcast Mais Lento do que a Luz, com David Marçal e Carlos Filhais. O tema que escolhemos para hoje é a relação entre ciência e religião. É bem conhecido o caso de Galileu, condenado pela Inquisição, mas hoje a coexistência entre religião e ciência é bem mais pacífica. Há padres que foram também cientistas, como o padre Georges Lemaitre, que é um dos criadores da teoria do Big Bang. Mas a pergunta persiste em muitas mentes. Existe um Deus que criou o mundo? Será que o conhecimento da ciência nos aproxima ou nos afasta de Deus? O nosso convidado é João Carlos de Matos Paiva, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, onde é professor associado no Departamento de Química e Bioquímica e membro da Unidade de Ensino das Ciências. O seu principal interesse situa-se nas relações da ciência com as outras áreas do saber, designadamente com a poesia, a filosofia, a religião, a divulgação das ciências, a sociologia e a educação. Coordena o Núcleo de Educação, Comunicação de Ciência e Sociedade do Centro de Investigação em Química da Universidade do Porto. É autor de cerca de 30 livros, uma ventina deles são manuais escolares. Entre eles está o livro Educação, Ciência e Religião, editado pela Gradiva, em colaboração com um padre jesuíta. Tem atualmente um programa na TSF chamado Que Mundo, Meu Deus, em que, como católico, dialoga com uma judia e com um muçulmano. Bem-vindo, João, ao nosso podcast. Bem-vindo, é um gosto enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Olá, João. Olha, vamos começar por uma pergunta motivada pelo nome do nosso programa, que é, como sabes, mais lento do que a luz. As limitações estabelecidas pelas leis da física, por exemplo, o limite da velocidade da luz para transmitir qualquer informação, representam ou não, na tua opinião, no teu entender, uma limitação à intervenção de Deus no mundo? Por outras palavras, Deus... enfim, que não é afinal para os crentes um ser omnipotente, que pode tudo, mesmo indo à velocidade superior da luz? Ora bem, antes de mais, dou-vos os parabéns por este podcast e pelo título altamente sugestivo. A minha interpretação é de que cabe cá tudo, não é? Pelo menos no paradigma científico que temos, e felicito-vos por isso. Eu já contava que não houvesse perguntas fáceis, mas tu começas logo aí a doer com uma pergunta difícil na colocação em que estou. Mas interessante ao mesmo tempo, de facto, porque nos vai fazer refletir um pouco sobre a religião e sobre ciência. E talvez eu convocasse esta ideia de paradigma, enfim, que é um dos olhares epistemológicos que podemos ter sobre a ciência, não é o único, mas esta ideia de que nós temos aqui consensos que criamos, mas que depois, por características próprias e intrínsecas da ciência que todos nós apreciamos e respeitamos, as leis científicas que temos podem vir a ser mudadas. Aliás, a ciência tem este caráter dinâmico que nós apreciamos e que sujeitamos ao próprio método científico. Portanto, as verdades científicas são, em certo sentido, provisórias, julgo que todos estamos de acordo. Esta mensagem não deve ser confundida com qualquer desvalorização da ciência, que é uma batalha de nós três, porque nós, apesar da ciência nos conferir verdades que são intrinsecamente provisórias, nós confiamos na ciência. É por isso que eu vou à farmácia em vez de ir a uma bruxa, e é por isso que eu me sento num avião com razoável confiança, porque as verdades da ciência, e que depois são vertidas na tecnologia, nos dão alguma segurança.
Mas do ponto de vista agora da ideia e do confronto com a religião, a provisoriedade da ciência, digamos assim, coloca-me confortável na pergunta que tu fizeste, porque a religião, de facto, ocupa-se com outras perguntas que se entrelaçam com a ciência, mas que são de uma natureza diferente. São perguntas da ordem da metafísica, do sentido último das coisas. E essas perguntas mantêm-se independentemente do paradigma científico que está, ele próprio dinâmico. Portanto, na realidade, este próprio programa, quando o paradigma de aparecer aí alguma coisa com velocidades superiores a C, já ficará com mais assunto, digamos assim, e seria ingênuo para as colocações religiosas e principalmente para a teologia, enquanto exercício de conferir alguma racionalidade à experiência religiosa, apoiar-se ou não se apoiar nas verdades científicas que são elas próprias mutáveis. Portanto, a questão metafísica sobre o sentido vai acontecer sempre, independentemente das verdades científicas vigentes, porque é de uma outra natureza, me parece, não é? Muito bem, mas um dia se encontrarem uma velocidade superior da luz, não sabemos, continuar-se-á a andar, a poder andar mais lento do que a luz. Portanto, o programa não... É verdade, só amplia. O programa continua a ser feliz. Ora bem, vamos lá ver a questão agora cosmológica. É hoje consensual a teoria do Big Bang, não é? Que fala da formação do universo há cerca de 12 mil milhões de anos, e ainda há bocado na introdução o David referiu o padre Lemaitre, que é um dos autores dessa teoria. Então, se o mundo existe desde essa altura, a questão é, como é que ele surgiu? Será que é necessária a ideia de Deus ou é dispensável essa ideia? Pois, eu acho que a hipótese de Deus é uma pergunta teimosa que se coloca diante de qualquer pergunta ou de qualquer resposta feita por qualquer humano, em contexto científico ou não. E mantém-se, porque com a teoria do Big Bang nós temos alguma clarificação sobre o funcionamento das coisas, sobre o retrato no espaço e no tempo de alguma da história deste universo que habitamos e de que somos parte. Mas a pergunta sobre a criação mantém-se. Será que há aqui há qualquer coisa antes ou depois? E, portanto, a pergunta mantém-se. Onde aparece depois a ingenuidade, principalmente do lado religioso, é quando se vai excitantemente buscar à ciência argumentação para verdades teológicas. E esse é o maior dos pântanos. Tu falaste no Lemaitre. E quando a ideia do Big Bang foi, de facto, corroborada pela radiação de fundo de micro-onda e com as contribuições do Lemaitre, um sacerdote belga, o Papa de então chamou-o e ingenuamente foi usar a teoria do Big Bang para dizer que Deus era o que punha a bomba, não é? E, portanto... Que a ciência tinha provado a existência de Deus. Teria provado a existência de Deus. Esta questão de Deus, sendo precisamente do domínio da metafísica, embora de fronteira com a ciência, não há de nunca apoiar-se de forma sólida em questões de natureza científica. Portanto, a prova científica da existência de Deus é em si mesmo um paradoxo indesejável para a própria teologia e para a colocação religiosa. Portanto, o diálogo há de se fazer de outra maneira, sempre com a consciência de que se responde a perguntas diferentes, com metodologias diferentes, que podem, porém, conviver na mesma civilização, na mesma humanidade e na mesma criatura humana, que se questiona, por um lado, sobre o funcionamento do mundo, perguntando ao livro da natureza, e que se questiona, ao mesmo tempo, sobre um eventual sentido último da existência e que, com outras metodologias, vai buscar a outros livros, no caso da tradição cristã católica, à Bíblia, a livros de inspiração, alguma resposta para esse sentido de vida. Portanto, é preciso combinar, mas ao mesmo tempo separar para não confundir. Muito bem. Se eu percebi bem, então a ciência nunca poderá provar a existência de Deus, certo? Não creio, sinceramente. Então estamos a falar de outra ciência e de outro Deus. Sim, mas havia no tempo de Galileu, digamos, alguma confusão. Não havia esta separação que estás a afirmar de um modo tão claro. Portanto, o Galileu acreditava em Deus, não é? Mas, enfim, pensou-se que o que se podia dizer sobre o mundo era aquilo que estava na Bíblia. Pois.
Como é que interpretas aí a história de Galileu? Quem é que, enfim, como é que esse dilema hoje foi ultrapassado? Se é que foi ultrapassado, queria saber o que é que pensas Não, sobre olha, na isso. senda do que estamos a dizer, ainda bem que tu convocas Galileu, porque ele até deu uma ajudinha nisto tudo, de forma embrionária na altura, porque a complexidade histórica, científica e cultural e religiosa era bastante, mas ele dá uma ajudinha nisso, enfim, com aquela máxima convocatória de que Deus nos diz como é o céu, mas não como se vai para o céu, precisamente já numa indução de separação das perguntas. A ciência responde ao funcionamento das coisas, a religião pode dar algum horizonte para o sentido último da existência, o tal como se vai para o céu. Portanto, o Galileu ajudou, mas na altura de Galileu havia várias complicações, uma delas era... Essa frase é muito boa, repete lá. Portanto, Deus diz como se vai para o céu, mas não diz como é o céu, é isso? Precisamente, aí temos a ciência, não é? Portanto, a religião importa para nos levar para o céu, enfim, hoje é engraçado que... Mas há aí dois céus, não é? Há aí dois céus. Precisamente, um com C grande, outro com C pequeno. E é curioso agora que a teologia contemporânea, pelo menos a teologia cristã, é uma teologia muito despreocupada com a vida além da morte. Enfim, há uma convocatória religiosa hoje, pelo menos no cristianismo, de nos convocar para o paraíso do já, agora e aqui. É muito curioso. Mas naquela linguagem de então, isso estava muito bem montado por Galileu e havia uma outra complexidade de natureza cultural e política, que era o excessivo poder da Igreja e a não laicidade do Estado em relação à Igreja, e portanto toda uma confusão que felizmente hoje não vemos. E o que é que isto também ajudou? O caso de Galileu e este confronto da ciência com a religião, que ao longo da história é feita por vários ângulos. Enfim, eu gosto da grade de Barbour, que diz que a relação entre a ciência e a religião ora é de conflito, ora é de independência, ora é de diálogo, ora é de integração, e portanto temos aqui vários momentos, digamos assim, para olhar a história da ciência com a religião. Mas uma das coisas que a ciência trouxe como novidade foi clarificar a teologia para uma leitura não literal dos livros sagrados. O grande problema de ontem e hoje ainda, em alguns fenómenos religiosos mais literalistas, nomeadamente os evangélicos, mais típicos dos Estados Unidos e do Brasil, há ainda conflitos entre ciência e religião, por responsabilidade objetiva da coisa religiosa que assume a literalidade bíblica, e obviamente a literalidade bíblica e a ciência são incompatíveis. Isso é muito curioso e dramático para as pessoas religiosas que têm uma relação de literalidade com os livros sagrados. João, isso remete-nos claramente para a questão da evolução de Darwin e da própria vida de Charles Darwin, ele próprio, que personifica muito bem algumas dessas dimensões da relação entre ciência e religião, que ele começou como crente e estudou mesmo para ser membro da Igreja Anglicana, e acaba por se tornar ao longo da vida agnóstico, e mesmo agnóstico, e tendo abalado alguns pilares da Igreja, foi sepultado na Abadia de Westminster, ao lado de outras grandes figuras. E de facto há essa tensão que referiste, designado... Já agora, David, incluindo o Hawking, Stephen Hawking, que também tem lá, digamos, os seus restos. E, portanto, que era ateu, declaradamente ateu. Está na Abadia de Westminster. Claro que a gente nunca sabe se na hora H as pessoas morrem como ateias, crentes ou agnósticos. E também não sabemos se lhes perguntaram e se assumiram o silêncio como uma concordância do defunto, não é? Mas estão lá todos, o Newton, o Darwin, o Hawking, estão lá todos. Mas de facto há essa tensão, portanto foi uma tensão na altura, e como o João diz também, há essa tensão hoje. A questão, designadamente com uma outra estratégia comunicacional, digamos, que será disfarçar o criacionismo de ciência com a ideia do intelligent design ou desenho inteligente. Como é que vês esta tensão acerca da ciência e da religião, designadamente as suas manifestações inacreditáveis contemporâneas? Falaste no intelligent design, que é de facto também uma outra tentativa, na minha humilde opinião, claramente ingênua,
de trazer argumentação do tipo científico para sustentar a hipótese de Deus. Portanto, é uma clara confusão que não beneficia nem a ciência, nem a teologia. Portanto, má ciência e má teologia. Claro que esta coisa as pessoas convivem e há até naqueles ângulos de Barbour o mais difícil de entender e o mais pervertido é o do diálogo e o da integração. Porque neste momento, concretamente na cultura em que estamos, imaginem esta conversa de nós os três, é uma conversa que, independentemente do nosso posicionamento religioso, e mesmo que tivesse aqui a maioria da comunidade científica portuguesa, tinha pouca margem de conflito, porque, enfim, não estamos nem no fundamentalismo religioso, nem no fundamentalismo científico. Mas as relações mais complicadas, a de independência percebe-se melhor, é quando começa a haver diálogo e integração. Porque tem que se fazer isso com a tal clareza de separar as metodologias e as perguntas últimas. Mas há interseções que se podem fazer, e eu vou dar uma, porventura, inesperada, que é a forma como a teoria da evolução de Charles Darwin influenciou a teologia cristã contemporânea. Portanto, há um dos nomes, quando falamos naquilo que eu me vou atrever a falar, que temos que convocar, que é um senhor chamado Teilhard de Chardin, um jesuíta, enfim, de formação paleontológica e filosófica e teológica ao mesmo tempo, um homem que viveu fora do seu tempo e foi mandado pela Igreja lá para o Oriente porque estava a incomodar um bocado, mas acabou por influenciar de forma indireta e porventura explícita os ventos do Concílio Vaticano II. E o que ele trouxe à teologia cristã, que com a inércia típica das coisas religiosas, principalmente das grandes religiões, como o cristianismo e o catolicismo em particular, ainda está a emprenhar, digamos assim, a teologia sempre andou à frente da tradição e da doutrina. Mas então o Teilhard de Chardin traça uma teologia altamente influenciada pela teoria da evolução das espécies, não só assumindo a ideia do evolucionismo. Podemos brincar com as palavras e dizer que Teilhard de Chardin nos trouxe a ideia de um Deus que cria evolutivamente e que evolui criativamente. E trouxe isto para o cristianismo, apresentando metáforas de gerúndio para aquilo que é religioso. Enfim, diríamos, para os cristãos, Deus está a revelar-se, para os cristãos a ressurreição está a acontecer, e, portanto, esta ideia de evolução acabou, de forma ainda não universalista, por inspirar algumas teologias, de um modo que, por exemplo, para mim, que convivo com a ciência, que tenho uma natural simpatia pela teoria da evolução das espécies, me dá um certo conforto e simpatia, digamos assim, não é? Mas, sim, claro, mas sabes que ainda tem muita resistência a essa teoria. Misturado, isto é uma bomba relógio. Parece-te que, lendo o Teilhard de Chardin, que ele quer dizer que de alguma forma a evolução irá dar a Deus, ou seja, que a evolução contínua das espécies irá terminar em Deus? Ou... Sim, de alguma maneira sim, esta ideia que ele tem mesmo de cosmicidade, digamos assim, de um alfa e de um ômega. Teilhard de Chardin, como muitos outros, é criativo, mas nós somos criativos, mas estamos só a reinventar o que outros classicamente disseram atrás, filósofos e muitos mais. Mas na ideia de Teilhard de Chardin há esse lastro de eventual integração de muitas metáforas científicas, incluindo a de evolução, e nesse sentido o alfa e do ômega, sim, nós somos cosmos, viemos e vamos para o cosmos. Claro que, enfim, a síntese que Teilhard de Chardin faz, que é uma síntese que interessa muito à pessoa religiosa, integra a ideia de que nós somos matéria, e os nossos átomos e as moléculas que nos compõem somos matéria do espaço e das estrelas. De lá viemos em transformações e em mutações e para lá vamos. Mas Teilhard de Chardin talvez lhe emprestasse, na medida espiritual, a ideia de que essa materialidade tem de facto uma origem misteriosa, mas que é possível viver, e amorosa, se quiseres, de onde viemos e para onde vamos, não é? Portanto, é um sentido que integra a dimensão emocional e espiritual que pode ter o gesto da fé, que é um gesto de confiança de que, para além da matéria que somos, poderemos ser qualquer coisa mais, mas integra isso com a realidade que somos e, portanto, com simpatia
com o conhecimento do universo e pela ciência, portanto. Muito bem, vamos voltar à velocidade da luz, quer dizer, ao tema do início, porque atualmente, digamos que de acordo com a teoria de Einstein, não podemos passar a velocidade da luz. Daí o título deste programa. E, de algum modo, podemos dizer que seria um milagre se passasse a velocidade da luz. Portanto, e os milagres, dizem os cientistas, não são possíveis no sentido em que não há quebras das leis da física ou da ciência em geral. Se houvesse quebras, mudavam-se as leis, não é? Então, um milagre, digamos, uma coisa, como a própria palavra indica, maravilhosa, seria, digamos, uma nova mudança do conhecimento do mundo e não propriamente, digamos, uma exceção. A religião fala muito de milagres. Como é que se compatibilizam os milagres de que a ciência fala com estas eventuais exceções às leis que fazem mudar as leis, no fundo, que fala a ciência? Ora, mais uma pergunta casca de banana do programa da Luz. Muito bem, mas olha, eu talvez surpreenda, porque eu acho que sou, em relação aos milagres, tão agnóstico como qualquer ateu meu amigo que conheço. E eu explico porque é uma posição muito confortável, mas também razoável, na minha opinião, mesmo no plano teológico. Porque é muito curioso no cristianismo, mesmo Jesus de Nazaré aponta sempre a provisoriedade do milagre. Nunca interessa, para tu chegares a uma qualquer transcendência que existe no cosmos e que te habita, a provisoriedade do milagre. O milagreirismo é uma coisa que dá cabo da religião e eu aproveito a tua pergunta para fazer principalmente um exercício autocrítico enquanto pessoa religiosa. E que é esta? A palavra milagre, e vamos também voltar às nuances das palavras. A palavra milagre, se formos ver aí a um bom dicionário etimológico ou mais amplo, tem tipicamente 3 atributos, que é uma coisa que causa espanto, uma coisa que tem um potencial simbólico no sentido que une, o antónimo de diabólico, se quisermos, portanto, que une, que liga, e depois tem um terceiro atributo, que é coisa inexplicável pelas leis da ciência. E o desgraçado do João Paiva, não sozinho, juntamente com, enfim, por leituras e inspirações principalmente teológicas, acha que esta última característica do milagre devia sair dos dicionários e do léxico das pessoas. Ou seja, não interessa puto que a ciência explica ou não explica, entre outras coisas, por causa do primeiro argumento que a gente falou aqui neste programa, pela provisoriedade das leis científicas. Hoje, na Igreja Católica Romana, gastam-se dossiês numa autêntica totosice epistemológica a procurar em Roma que determinados acontecimentos não foram explicados pela lei da ciência. E daqui a uns anos vai-se perguntar qual ciência? A do século XIX ou XX, onde isso foi atestado, ou a do XXI ou a do XXII? Portanto, a ideia de contrariar as leis da natureza e não ser explicado pela ciência que então se conhece é para mim uma insignificância. Isto, porque é que eu acho que isto teologicamente tem valor? Porque leva à ideia de uma transcendência muito menos caprichosa e excepcional e marioneteira, mas a uma transcendência que a existir está muito mais no ordinário do que no extraordinário. E, de facto, o grande desafio espiritual é para um encontro da humanidade. Enfim, no caso do cristianismo isso é muito agudo, porque é um encontro da humanidade com essa transcendência, com esse qualquer coisa, a que a menos de melhor palavra chamamos Deus, mas isso é para cada coisa. Portanto, eu sinceramente sou daqueles que acho que há que valorizar muito o milagre de um simples trevo que está no meio de umas pedras da calçada. João, se bem percebo, então há milagres, mas a ciência não tem nada a ver com isso. É essa... Não, há coisas de facto que se explicam e outras que não se explicam. A ciência tem pouco a ver com isso, ponto 1. E do ponto de vista religioso, o milagre em si, o espetáculo em si, tem o seu quê de insignificante. E as pessoas religiosas que se fixam principalmente no milagreirismo ficam numa camada muito superficial do que pode ser a vida espiritual.
João, falamos agora de química, a tua ciência. O Papa Francisco tem formação em química. Tu pensas que essa formação poderá ter contribuído para a sua visão do mundo, designadamente o modo como ele aceita e até apoia bastante a ciência das alterações climáticas, tal como versada na sua encíclica acerca do assunto? Também há químicos crentes como tu e outros não crentes, como o Peter Atkins. Achas que é possível um crente persuadir um não crente ou vice-versa? Muito bem. Olha, então começando pelo Papa Francisco, enfim, eu tenho suspeita simpatia pelo senhor. É verdade que ele tem formação em química, quem sabe, por causa agora da minha simpatia como químico, isso lhe favorece um olhar sistémico. A química é a ciência das misturas e eu acho que ele soube bem misturar várias coisas. Mas nessa encíclica referida, Laudato Si, foi uma encíclica em que, por um lado, ele se baseou e consultou pessoas do mundo da ciência e cujo output teve grande simpatia pela comunidade internacional, independentemente das suas crenças. E, portanto, esse é, de facto, um dos aspectos em que a Igreja devia pôr os olhos, no sentido da possibilidade, quando tem um discurso que é, por um lado, sustentado pela cultura que temos, incluindo a cultura científica, e é oportuno e arrojado, e transporta o melhor do cristianismo, ali a inspiração de São Francisco, da sua relação com a natureza, tem uma mensagem de qualificação para chegar a todos os homens, independentemente das suas posições religiosas. E, portanto, isso eu acho que foi muito bem conseguido e, quem sabe, o toque químico do Papa ajudou a fazer esse exercício tão universal, porque as questões ambientais são, de facto, questões de grande consenso e onde uma certa visão judaico-cristã pode ajudar. Mas é verdade, olha, falaste no Peter Atkins, mas atenção, que o Peter Atkins tem uma... o Carlos Filhais tropeçou, fez numa entrevista há uns anos no Público, e eu depois até escrevi lá qualquer coisa por cima, porque o Atkins é um caso particular, se quiseres, de alguém que está em algum fundamentalismo religioso. Ele, nessa entrevista que deu ao Carlos, até foi bastante ingênuo, porque a sua visão de colocar a ciência como uma ideologia, digamos assim, o que, quanto a mim, subtrai à própria ciência, acabou por dar pancada na própria filosofia, o que para mim, em linguagem edipiana, significa bater na mãe para um cientista, porque nós, na realidade, derivamos em grande parte da arte do pensamento filosófico. E, portanto, ali tens uma posição um bocado excessiva, e eu devo dizer-te que os Peter Atkins desta vida, que são poucos, cada vez mais na comunidade científica, assim como a gente religiosa fundamentalista, infelizmente não tão pouca, nomeadamente em algumas comunidades como as que eu referi, em alguns continentes, outros que não o nosso. Eu, sinceramente, não gasto o meu latim. Posso falar de futebol, de amizade, posso tomar um copo, mas, sinceramente, os pressupostos de partida são de tal maneira que eu vou até mais longe do que tu. Eu não quero convencer ninguém, nem esses nem outros. Mas aí, inclusive, a base de diálogo sobre esses temas tem pressupostos de tal maneira divergentes e contrários que a margem de diálogo sobre este assunto é muito curta. Agora, com outro tipo de pessoas, muitos amigos que tenho dentro da ciência e fora da ciência, quando somos honestos, é para mim um prazer enorme conversar, sem qualquer proselitismo, porque há também um não crente dentro de mim e há, porventura, um pedacinho de crente dentro de cada crente. Quer dizer, se fores com o Peter Atkins a um bar, vocês limitam-se a beber o copo e nem falam. Não, pá, posso falar de futebol, de outros assuntos, de química, olha, tenho muito a aprender com ele e como aprendi dos livros dele, é um homem magnífico a explicar a química. Agora, sobre religião não falo, porque o entendimento que eu e ele temos sobre religião de partida e até sobre ciência, no sentido epistemológico, é incompatível. Mas poderia haver um milagre, não sei, estou a brincar. Olha, por último, o nosso tempo está a chegar ao fim. Tens participado num programa que eu ouço de vez em quando, quando levanto mais cedo, na TSF, Que Mundo, Meu Deus, que é um programa muito interessante, eu acho. Mensagens muito curtas em que se percebe as várias posições de 3 religiões. É um diálogo interreligioso. O que é que tens aprendido nesse programa? Achas mesmo possível o diálogo interreligioso, digamos, para, eu vou usar entre aspas, salvação do mundo, seja lá o que isso for, a salvação do mundo, seja lá o que for, acho que somos todos por isso.
O mundo tem várias ameaças e, de facto, é melhor estarmos unidos acerca de muitas coisas. Será a religião um dos caminhos para isso? Qual é a tua sensação depois de falares todos os dias, pelo menos na meu rádio é todos os dias, É todos quase, os dias da com semana. uma judia, um judia e um muçulmano? Já temos 200 programas. Foi muito gratificante para mim. Há um primeiro mandato que eu tenho como cristão do século XXI, o diálogo interreligioso e a abertura não proselitista às outras experiências espirituais não é sequer um acidente para um católico romano do século XXI. É um lugar teológico, portanto não há qualquer hipótese, na minha humilde opinião, e contrariando um bocadinho ainda certos movimentos dentro das religiões, incluindo da católica, que são defensivos, identitários, de bandeira, o diálogo é, por mandato cristão, a via e, portanto, também com as outras religiões. Isto da minha motivação. Depois aprendo com eles imenso do ponto de vista cultural e das suas experiências religiosas, algumas que são também muito interessantes e que podem funcionar como inspiração para mim. Mas sobre o último aspecto que referias, embora com alguma ingenuidade, eu acredito mesmo que o diálogo interreligioso pode ser prelúdio de outros diálogos culturais e políticos que, de facto, nos levem à paz. Tenho mesmo essa convicção, que se percebe bem pela negativa, quando os fundamentalismos religiosos puxam pelo pior do homem e levam à guerra, não é? Agora, destas três grandes religiões abraâmicas e de outras expressões, não menos importantes, se nós escolhermos o lado mais positivo, dialogante, há alguns traços da proposta religiosa, não necessariamente da prática, que são claramente universais, eu acredito que este diálogo pode levar, enfim, não tanto a essa salvação no sentido escatológico que dizias, mas a uma melhoria da humanidade, que é aquilo que nos interessa a todos. Mas nós, no passado, em Portugal, tivemos, enfim, grandes digladiações com judeus, não é? Com muçulmanos. A nossa história está cheia de lutas. Como é que uma pessoa devia olhar para o passado agora? Quer dizer, há posições modernas sobre revisões do passado, etc. A questão de pedir desculpas, etc. Como é que olhas para essa questão do passado de luta interreligiosa? Olha, numa perspectiva evolucionista positiva, estamos a melhorar com sorte. Na realidade, sim, quer dizer, nós temos que... a ideia de pedir desculpa pelo passado às vezes faz um bocado de confusão, era a mesma coisa que eu ir agora por causa do meu avô, que por acaso acho que foi um bocado macaco, era um militar das ex-colónias e acho que macaco? Fez lá umas judiarias. Pensei que tinha a ver com o Darwin. Isso era ainda mais atrás. Também foram os nossos ascendentes lá para trás. Mas, portanto, essa parte aí, enfim, não subscrevo necessariamente, embora acho que se deve assumir muito, sem qualquer problema, o erro do passado. Mas importa-me agora, no presente, convocar outras metáforas precisamente dialogantes. E tu falas, por exemplo, a questão do Islão, a contribuição do Khalid Jamal neste programa, que é um de nós que é muçulmano português, uma pessoa bastante bem formada culturalmente, a forma como ele, naquele próprio programa, pode contribuir a partir daqui de Portugal e da Europa Ocidental, mas com grande potencialidade para o resto do mundo, para uma hipótese de um islamismo dialogante, moderado, não fundamentalista, pode ter, de facto, grandes implicações nas melhorias do mundo. E, portanto, aquilo que aconteceu no passado foi pior do que acontece hoje, e eu, por acaso, aproveito a tua pergunta, porque percebo que estamos a fechar, para deixar aqui precisamente uma nota de otimismo em relação à humanidade, apesar do contingente momento civilizacional que vivemos, e através precisamente da curiosidade, coisas que nós estamos aqui também pelo nosso vínculo com a ciência e com a sua comunicação, educação e divulgação, estamos muito, muito atentos e valorizamos muito, através do conhecimento científico, através da cultura, de fazer uma humanidade melhor, e a ciência tem muito a ver com isso, e, portanto, vocês próprios neste programa que estão a fazer, estão a contribuir para isso, e eu agradeço. João, obrigado nós também, mas não te safas da última pergunta, porque disseste que duas foram difíceis, agora tenho a mais difícil. João, para ti quem é Deus? Olha, Deus é qualquer coisa que não se consegue dizer. E, portanto, há aqui um paradoxo intrínseco na questão. Não há palavras para dizer Deus.
mas posso desarmar-te dizendo que, embora eu seja uma pessoa crente, se for honesto, eu tenho dúvidas da existência de Deus, porque a adesão a Deus, numa experiência de fé, vamos chamar assim, seja ela religiosa ou não, é sempre um movimento de risco. O crente pode eventualmente ter alguma convicção na experiência de Deus, ou seja, tudo aquilo que se relaciona com Deus, seja lá aquilo que for, para mim o que mais valorizo é a experiência de Deus, isto é, a possibilidade de viver como humano, como se um Deus, seja um Deus de amor, existisse e fosse, na linguagem do Chardin, o alfa e o ômega da minha vida e da vida de todos os homens. Esse sentido anima-me e conforta-me. João, é uma belíssima maneira de acabar. Muito obrigado pela tua participação no nosso novo programa. Obrigado também. Adeus, João. Obrigado, as maiores E felicidades. continuamos em contacto.